Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso café com José. Começar por o café. E este é um programa da língua portuguesa e aqui viemos a fazer isto desde do ano 2018, portanto há 7 anos já. O meu nome é José Bernardo e é aqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, no estado de Connecticut, dos Estados Unidos da América do Norte, que nós fazemos estas mensagens em português e em inglês. A última que fizemos, eu falei sobre o que era a verdade, tinha sido tirada do Evangelho de São João e foi este episódio quando na noite em que Jesus Cristo foi entregue para ser crucificado. Este foi o diálogo com ele e com Pôncio Pilatos e, portanto, foi essa mensagem que desenvolvemos na última mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar, o título da mensagem de hoje é Da Morte à Vida, foi tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios. E, portanto, eu vou começar a ler alguns versos, portanto, do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. E já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 2 e posso começar a ler agora, portanto, alguns versos, talvez 9 versos do capítulo 2, os primeiros 9 versos. E a Bíblia diz-nos: Vós estáveis mortos pelos delitos e pecados em que bebestes outrora, segundo o costume deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades, do ar, do espírito que atua nos rebeldes. Todos nós também andámos outrora entre esses, com os nossos apetites carnais, satisfazendo as tendências da carne e dos sentimentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos pelos nossos delitos, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que fostes salvos, com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar lá nos céus, em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a extraordinária riqueza da sua graça, pela bondade que teve para conosco, em Cristo Jesus. Porque é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Isto não é de vós que se deve, é um dom de Deus, para que não vem das obras, para que ninguém se pode gloriar, pois nós somos obra sua, criados em Jesus Cristo, em vistas das boas ações que Deus de antemão preparou para nós as praticarmos. Palavra do Senhor. E como eu li nesta passagem de Escritura, portanto, isto foi a base da mensagem para esta semana, e portanto, como eu revelei, o título da mensagem é Da Morte à Vida, e vou começar por beber mais um bocado de café antes de começar. A Bíblia revela-nos que claramente que o pecado separa-nos faz a separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías diz-nos, revelou isso aos israelitas há cerca de 3.000 anos atrás e disse: Foram os vossos pecados que cavaram o abismo entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fizeram-nos esconder a sua face, para não vos ouvir. Portanto, aqui para explicar que o pecado separa-nos, é como um muro, uma barreira entre nós e Deus. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem é mortos pelos delitos, foi esta passagem que eu li nos Efésios. O capítulo 2 começa por fazer um sumário do problema universal do homem, portanto, o pecado deixa-nos andar mortos. Esta afirmação, andar mortos, portanto, em princípio não faz grande sentido, mas o apóstolo Paulo não está aqui a falar da morte física, mas da morte espiritual. A morte, neste caso, não é quando o coração para de bater, ou os órgãos vitais cessam de viver ou de bater, mas a separação, portanto, neste caso, é morte espiritual. E estar desconectado de Deus é estar espiritualmente mortos, embora fisicamente vivos. Foi exatamente o que aconteceu
quando os nossos antepassados, Adão e Eva, pecaram no jardim. Eles não morreram fisicamente, mas Deus disse: no momento que comeis da fruta proibida, morrereis. Portanto, eles não morreram fisicamente, eles duraram centenas de anos, mas espiritualmente ficaram separados de Deus, que é exatamente o que é a morte espiritual. O remédio nesta passagem de escritura para estas más notícias está no verso 2:5, onde que eu já li, mas Paulo não estava ainda disposto a começar as boas notícias, antes, pelo contrário, estava a revelar-nos a situação que existia antes de Jesus Cristo e, portanto, a nossa situação, como todos nós, estávamos na situação separados de Deus. No verso 2:1, Paulo explica como a situação era bastante má sem Jesus Cristo. Aqui vem agora a reviravolta, como se costuma dizer, mas Deus, portanto, que começa estas duas palavras, mudam a trajetória toda deste Evangelho, deste capítulo, desculpa. Estas duas palavras mudam a trajetória de todo o capítulo 2, mas Deus, para aqueles que estavam sem Cristo, como Paulo, portanto, teve muitos anos, as suas vidas estavam desperdiçadas. Mas Deus, outra vez, o contraste, o mundo enganá-lo-ia, mas Deus, outra vez, diz, mas Deus, a natureza do pecado controlávamos, mas Deus, quando um indivíduo, portanto, vem a Jesus Cristo, portanto, Deus é o contraste entre aquilo que éramos antes e aquilo que somos ou que possuímos agora quando estamos salvos. Portanto, mas Deus, Paulo não podia parar de celebrar a graça de Deus, porque sabia como era a sua vida antes e como todos nós, antes da nossa salvação, quando vivíamos todos separados de Deus e era por natureza filhos da ira como os demais, como todos nós, não eram só aquele ou não, todos estávamos debaixo do domínio do pecado. Como Paulo foi convertido quando teve esse encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco e, portanto, Deus interviu desde aí e começou a transformar a sua vida, andar pelos caminhos de Deus, ao contrário que muita gente pensa que, portanto, que é como seja uma escravatura ou, portanto, a imposição que é uma imposição e nós, portanto, não temos liberdade ou não temos tempo e não nada de alegre nas nossas vidas. Antes, pelo contrário, é precisamente ao contrário, que quando mais nós caminhamos com o Senhor, mais liberdade nós possuímos e realmente essa liberdade que nos dá, portanto, que nos liberta, pois, de sermos subjugados pelo mundo ou pelo mundo que não se submete ao governo de Jesus Cristo. Portanto, é isso que quer dizer estar no mundo. A Bíblia dá-nos portanto, uma esperança e, portanto, este verso, por exemplo, tirado do profeta Jeremias, e Jesus diz, a Bíblia diz: bem conheço os desígnios que tenho acerca de vós, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e de esperança. Portanto, aí está, como eu disse, estar com Deus ou estar ligado ou conectado com Deus. Portanto, todo o plano de Deus é um bom plano. Se nós realmente entrarmos nesse plano e nos propósitos do Senhor, portanto, o Senhor diz que o plano dele é bom e, portanto, tem o terceiro ponto, alinhados com o propósito ou a vontade do Senhor ou com a sua palavra. O povo, onde todos nós, sem Cristo, Paulo escreveu que vivíamos segundo o costume deste mundo. Isto, como eu disse, este mundo é este submetido ao domínio do demónio e aquele que todo o mundo representa aqueles que não estão do domínio do governo de Jesus Cristo. Paulo deu graças a Deus, a Jesus Cristo, que se entregou por ele próprio, pelos nossos pecados, ao morrer na cruz. E de nos resgatar, portanto, do domínio do mundo controlado pelo inimigo, pelo demónio. Também nos Romanos, a outra passagem de Escritura bem clara que nos diz: nós não vos conformais com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A pergunta que eu faço: não estão os nossos valores alinhados com Deus ou os propósitos com a sua vontade?
estamos prontos a trabalhar, a renovar a nossa mente. Portanto, o que é que é preciso fazer isto? É preciso tudo para renovar a mente, precisamos da palavra de Deus e aplicá-la portanto, e caminhar no seu sentido, ou caminhar no seu plano e nos seus propósitos. Isso guarda-nos ou põe uma guarnição entre nós, portanto, para que nos guarde, não sermos conformados ou como formos engolidos pelo este mundo que as tentações e vemos isso diariamente como é fácil entrar a estar separados de Deus, muito, muito fácil isso acontecer. Como cristãos temos que estar em linha com a palavra de Deus ou com a sua vontade, não com a palavra do homem deste mundo, portanto, que está controlado por o domínio do demónio. Isto é que o Senhor nos diz pelo profeta Jeremias, outra vez, e diz-nos, portanto, maldito, portanto, eu ponho como uma maldição, maldito o homem que confia no outro, que da carne faz o seu apoio, portanto, do, do nosso do corpo, de outra maneira de falar, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Ele assemelha-se a um cardo no deserto. Um cardo no deserto é uma planta que existe, que por problema está na seca no deserto, e diz que não mesmo que venha algum bem, ele não conhece, portanto, mesmo que a chuva venha de vez em quando, ele não sente, porque que habita na secura do deserto, numa terra salobra, portanto, onde não há água, em que ninguém habita. Portanto, ele dá o exemplo do homem deste mundo que não sujeita ao domínio do Senhor, mas acredita no homem. O homem é que é, portanto, a sua confiança. Pelo contrário, diz ao contrário, sempre tem a reviravolta, como, mas Deus, bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz, é como a árvore plantada perto da água, a qual estende as suas raízes para a corrente. Não temo quando vem o calor, a sua folhagem fica sempre verdejante e não inquieta a seca de um ano, contudo, continua a produzir frutos. E, portanto, fazendo um ligeiro sumário, um resumo desta mensagem, uma recapitulação, portanto, como disse, esta mensagem foi tirada do capítulo 8 dos Efésios. É uma passagem de escritura que nos diz antes e depois de estarmos em Cristo. Portanto, a nossa vida antes de seguir os costumes desse mundo, separados, sem esperança nenhuma. E todos nós andamos como ninguém passa esta regra, todos nós andamos como, portanto, seguindo os costumes e que leva à perdição, e não só à perdição, e, portanto, separados de Deus para toda a eternidade. Mas, como eu disse, mas Deus, que é o contraste, que teve uma grande misericórdia, mandou Jesus Cristo. A Bíblia diz no cumprimento dos tempos, ou no final dos tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar de todos aqueles que estavam antes da lei, e, portanto, do livro dos Galatas, e, portanto, foi a nossa esperança, como diz Jesus, morreu há cerca de 2000 anos. E, portanto, veio resolver esse problema do pecado e outra vez restaurar-nos, não livrar-nos da morte física, mas sim da morte espiritual. E, portanto, ele disse que era o caminho para onde? Para o Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele é o caminho, mas onde é que esse caminho nos leva? Ao Pai, como ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E depois, portanto, o contraste, aquele que confia no homem deste mundo, portanto, controlado pelo inimigo, pelo demónio, e aqueles que, portanto, que põem a sua confiança no Senhor. E o contraste, portanto, é como um cardo no deserto que recebe de vez em quando a chuva, nem o sente, portanto, vive numa terra árida onde não existe nada, não há, como se diz, não tem vida, é o ponto fundamental. E nem do outro lado, mas Deus, portanto, o homem que é bendito por o Senhor, que é como assemelha-se portanto, ao mar plantado perto da água, onde as raízes têm as raízes põem na água, e nunca a sua folhagem murcha, e sempre, até à idade sempre dão o fruto na estação.
E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Portanto, o título foi da morte à vida. E, portanto, se vós estáis nessa situação, mortos por pecados, pelas transgressões e os delitos, eu tenho boas notícias. O que é que eu tenho que fazer? É simples, uma prece como esta: Senhor, tendo compaixão de mim, ou misericórdia, perdoai meus pecados. Vós morreste na cruz há cerca de 2000 anos por meus pecados, essa penalidade está paga pela eternidade. E eu quero ter uma relação pessoal, quero que os pecados sejam perdoados nesta vida e ser perdoado, e depois, quando esta vida terminar, nunca sabemos, pode ser amanhã ou 100 anos depois da manhã, ter uma vida, a vida eterna no céu, portanto, para sempre. Uh, Nunca quero também deixar, especialmente este ano, esta mensagem para os líderes desta nação, o presidente que está em exercício, os candidatos à nova eleição, democrata, república, todos aqueles, que seja uma eleição onde não haja problemas, que tudo corra normal e, portanto, que o eleitorado escolha o candidato portanto, que pensam que eles que os mais os representa. Portanto, e atualmente, pois, para o Presidente que está em exercício, para o Senado, o Congresso, a Câmara de Representantes, os governadores dos Estados, as cidades, as autarquias locais, a polícia, os bombeiros, e todos aqueles, especialmente os doutores, que ainda, embora esse o pandémico do vírus já está quase, não está eliminado, ainda existem, portanto, casos onde os doutores e todos aqueles que põem por vezes a sua vida em risco em prol nós, portanto, daqueles que sofrem, e, portanto, que Deus os abençoe, todos aqueles missionários, pela guerra que se alastra na Ucrânia, e, portanto, para a paz der, e especialmente para os mortos que morreram nessa guerra, os inocentes que morreram. Também para a guerra no Israel, especialmente orquestrada pelo grupo terrorista Hamas, que começou em outubro, portanto, do ano passado, e que, portanto, especialmente para o povo hebreu, e especialmente para aqueles inocentes que morreram, quer sejam árabes ou judeus, portanto, que Deus tenha um lugar no seu reino eterno. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Estarei outra vez de novo com outra mensagem na próxima semana, em português e inglês, e até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield, in the state of Connecticut. And we finish another video of our program Coffee de Joe, or Café com Jesus. These videos we start in the year of 2018, and the purpose is to proclaim the gospel, the message of salvation to today, wherever this message is going to reach. Last week, my name is Joe Bernardo, and last week we talked about the last message about what was true. That message was taken from the Gospel of John, and was the night of our Lord Jesus Christ was handed over to be crucified, and that dialogue with Pilate, and Pilate was the one asked that question, what is true? And Jesus revealed himself, he was true, and we developed that message in the last video. Today we have a new message. Today this message, the title, this message is about from death to life. This message was taken from the second chapter of the Epistle of St. Paul to the Ephesians, and I'm gonna read a few verses from in the chapter 2, and I'm gonna start. This was the base for the message of this week, and I'm gonna start from the second chapter of Ephesians, from verse 1 to 6. And as for you, you are dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them, and at one time gratifying the cravings of our sinful nature, and following the desires and thoughts
Like the rest, we are by nature objects of wrath. But because of this great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we are dead in transgression. It is by grace we have been saved. For he raised us from the dead along with Christ, and you are seated with him in the heavenly realms, all because we are one with Christ Jesus, the word of the Lord. So, as I read in this passage of Scripture from Ephesians, so the title is Death for Life was the condition of mankind before you've been saved or you are regenerated by the Holy Spirit. So the title was From Death to Life was right in the first verse of this chapter. The Bible makes it clear that sin causes separation from us and God. Start in the Garden of Eden when Adam and Eve's sin and the Lord, they see in the day you eat the fruit, you're gonna surely die. They don't die physical, they live for hundreds of years, but they die spiritual. Cinematic separation, Isaiah said the same thing, states that our iniquity is that made a separation between us and God. So the first point of this message, Walking Dead, chapter 2 begins by summarizing a universal human problem. Sin leaves us to walking around dead. This statement it don't make too much sense. How can I can walking dead? But it don't make immediate sense. Paul was not talking about the physical death. Of course, he was talking about spiritual death. That in this case is not the cessation of body's vital organs or the heart when it stops, rather the soul's separation from God. Spiritual death, being disconnected from God of life, is being dead even if one was still walking around. Says it was my case before I come to the Lord, and the case of millions and millions through the church history. We are alive, but separate from God. That's the Bible called spiritual death. Paul gives the remedy for his bad news. This only in the verse 2, in the verse 5. But Paul was not ready to give this good news. Before giving the good news, he first explained how bad our situation was without Christ. And there was that passage I read, you are separate from God and follow the course of this world. And you are by wrath, children of wrath like everyone else. So all of us are before you become believers, are in that situation. The two words, now the hope you have, but God, change these two words change the trajectory of the entire second chapter. But God, for those who are without Christ, as Paul was until he had that experience in the road of Damascus, so he's separate from God. But God, the world all deceived them and us, but God was rich in mercy, so he saved us. But God, their sinful nature have controlled them in that passage again. But God, but Paul could not stop celebrating God's amazing grace because he knew the life you all have been living before you become a believer, or as I mentioned before you become converted and hear the voice of the Lord. When he was linked to the Damascus road, he was not to do a good thing there, but God intervened and his life changed from day to night. And walking God's way, contrary like a lot of people, we think when you become a believer, you lost all the fun, you become miserable. Sometimes you can choose that, but the Lord set us free, and Christian life is supposed to be a joyful life. God wants his children to be joyful and depend on Him in a daily basis. But because just to be grateful for His work of salvation, we just that only just that you can be thankful for the rest of our lives.
Instead, they are instead you think the people when you become believers you become miserable, but instead of that is the other way around. Is the real life, the real freedom become when you really allow the Lord transform our lives. Always is a decision of us. You can allow the Lord allow our life, and two is a decision of the will. You gotta take a decision to follow the Lord, to walk in these ways. The book of Jeremiah, for instance, give a tremendous promise in God's word. And the Bible states, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and do not harm you. Plans to give you hope and a future. The tremendous. So all the God plan in your life, if you are living according to His plan and purpose, all the plans of God is good. We don't mean you're gonna go. It was a small a road with roads. You will go from mountains and valleys, but this plan is good, and the Lord promised He will be with us until He call us home, or either way, or if you call Lord returns before He meet us we meet Him face to face. So the third point of this message is align with God's word, or align with God's purpose or will. People without Christ, Paul wrote, are following the course of this world. He praised Jesus as the one who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age. This was an evil age in the time of Jesus about 2,000 years ago. What do you think is now about? We are in the church time about 2,000 years. Seems like it's a little worse than it was about 2,000 years ago. But Jesus already called it the evil age, and Paul also to the same thing, 2,000 years ago. And in Romans 12:2, he said, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind." And we need God's word and situations the Lord used to be transformed to walk with the Lord in these ways, and our values and our purpose gotta be aligned with God's will, because you can walk with the Lord. If I want to do my will, minhas intenções, eu quero, eu sinto, aquilo será para tudo aquilo acerca de mim próprio, portanto, isto não conforma com a vontade do Senhor. Are we willing to work our renew of our mind to guard against being conform to the values and the ideas of this world? So again, this call, we got to align with God's purpose again, and whatever is the plan for our life, and that's really the freedom come from. You want to really know what the Lord called us to do and do it. That's the Christian life is all about. Isn't about all the religions, gotta do all that religious do's. Yeah, it's part of that, but it's not only follow rules and regulations. You never achieve righteousness because of that. You just when you have a personal relationship with the Lord and the real, we walk in these ways and do whatever the God calls us to. That's the real freedom come. Jesus even that said in the word, if the Son of Man set you free, say you are free indeed. Now this decision, you become free or you become again slaves, or my decisions, I want, I think, I feel. It's always that's when I want to do my own will, and what they never leads to freedom, always lead to slavery, because I want my way, not God's way. Here you are walking to chart the course of this life. You got, as I mentioned before, this is that the Lord says in Jeremiah again 17, and He give a tremendous promise, and He give a curse and a blessing. Like I mentioned, but God, this is Jeremiah said about a man who trusts in man, trusts in himself. And he said, this is what the Lord says, in Jeremiah. The Lord says through Jeremiah, "Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and those hearts turn away from God." Man separate from God. Will be like a bush in the wastelands, will not see prosperity, even it comes.
But now the blessed, the promise, he said, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him, will be like a tree planted by the water that sends out his roots by the stream. He does not fear when heat comes, its leaves are always green. He was not worried in the year of drought, and never fails to bear fruit. The word of the Lord. You see, this passage of Jeremiah really resumes what the meaning of walks in the Lord we bear fruit, because our roots are basic are the Holy Spirit that gives the life to us, and without Holy Spirit we are walking dead, and that's a promise. But if you walk in our own ways, and yes, we trust in the man or myself, or the Bible says you'll be like a bush in the wilderness, in the desert. Even if sometimes good come to our side, even that they don't feel it, because really we are separate from the life of God. So this was the message of this week. Let's say a small recapitulation. So this was taken from the second chapter of Ephesians, was from death to life. So all of us are in that condition, become Lord. So that who make us dead, our sins and transgressions. Jesus Christ deal with this problem about 2,000 years ago. When really want to come to Him, begging for His mercy, ask Lord for His salvation, the Lord. That's the purpose He come about. He do that for us. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." So, to go to the Father, you need to go to our Lord Jesus Christ, because He is the way to that. If you want to pray like this, if you are dead to trespass on sins, like all of us are before you become believers, beg the Lord for His mercy. Pray like, Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Forgive my sins and my trespasses. I want to have a personal relationship with you in this earth. And when this life ends, I want to have a place in your eternal kingdom. Also, I never want to finish our message. First, pray for this nation. This is a year of election. I pray special everything was normal. No more incidents like we have or read one like 3 weeks ago. And I pray, Lord, put a restraint on in evil in this nation. And everything goes normal. And I pray special for the candidates. And before that, I pray for the president, Joe, still the president of the nation, and pray for him to finish his term with be health, and the Lord give him wisdom to finish his term. And I pray for the candidates now, to especially for the people to choose the candidate they fit them, the one that represent their need for a strong government in this nation. Also for the governors of the state, for the Senate, the Congress, the House of Representatives, all the mayors of the cities, the select men, the towns, and the police and firefighters, and all of that exercise public authority over us. God is very clear. The Bible tells us to pray for those who are in charge of us. Also for those who doctors and nurses, those who still they working to fight the virus and to help the people affected, and especially they put most of the time their life in risk, and the Lord protect them. Also for the wars in Ukraine, I pray for peace, and especially for those who died innocents in this war, and the Lord have mercy on them and have a place in eternal kings. Also for the country of Israel, and Israel. The group terrorist Hamas invaded the country in 2023 in October, and create all this situation now there. And I pray special for those who die, special Arabs and the Jews. Those innocents, they have nothing to do. The Lord again have mercy on them, and have a place in their eternal kingdom, in this eternal kingdom. And this was the message of this week. We come again with next week with another message in Portuguese and in English. Until then, God richly bless you
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.